Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gustavo Milipão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha do Retiro, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices, nosso canal no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que a gente também está nas melhores plataformas de streaming, como no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está te esperando, hein? Bom, torcida rubro-negra, está começando mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices edição 19. Hoje vamos falar sobre mais uma vitória do Leão, a terceira seguida contra o Bahia, lá na Boa Terra, em Salvador. Vamos também falar sobre os próximos adversários do Leão, nada mais nada menos que o atual campeão brasileiro Flamengo. E vamos também abordar sobre um assunto importante: a Covid-19 no futebol e os protocolos que vêm sendo tomados aí pela CBF e pelos clubes, pois é um tema importante que vale sempre a gente conversar. Então, para tratar aí desses assuntos, vai começar agora aqui no Rádio Esportices a Tabelinha Rubro-Negra. Tabelinha Rubro-Negra. Pois é, torcedor que acompanha o Rádio Esportices, começando mais uma Tabelinha Rubro-Negra, hoje voltando a ser Tabelinha Rubro-Negra, né, já que a Raquel não vai estar hoje aqui com a gente, né, tabelando infelizmente, mas em breve ela voltará aqui, né, para comentar, para trazer suas análises aqui com a gente. Aliás, o programa com a Raquel fez bastante sucesso e a gente quer agradecer inclusive a audiência aí da torcida rubro-negra, né, a última edição do Rádio Esportices batendo todas as marcas aí de audiência. Mas vamos lá, torcedor, você não está sonhando, é o primeiro Rádio Esportices que fazemos com o esporte no G6 do Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur Lima. Tudo bem, meu amigo? Fala, seu Gustavo. Tudo tranquilo, cara. Vitória é sempre bom, né? E vencer o Bahia melhor ainda, né? Muito legal vencer o Bahia, né? O segundo maior do Nordeste aí, né? Não discuto a posição do Bahia como segundo maior do Nordeste. Não, nem claro. Mas apesar do G6 aí da gente, né? A gente tá com 13 jogos. E no G6 eu confesso que eu vou na contramão, sabe? Eu acho que já passei minha euforia, comemorei muito essa vitória, mas eu acho que eu já no decorrer do programa a audiência aí vai perceber que eu tô um pouco mais apreensivo com o pé no chão do que talvez a maior parte da torcida vai estar. Vamos debater isso, até porque a gente realmente tem muita coisa para comentar. Pois é, torcedor, o esporte conseguiu uma vitória com um enredo dramático neste domingo, diante do Bahia lá em Salvador, no estádio de Pituaçu. O Sport venceu por 2-1, gols marcados pelo Hernani Brocador aos 38 do primeiro tempo, Marcão aos 8 do segundo tempo, e o atacante Saldanha do Bahia descontou também no segundo tempo aos 31 minutos. Um jogo que teve um enredo aí, como eu já disse, de drama, né? Porque aos 49 minutos do segundo tempo, o Bahia chegou a empatar o jogo com o Gregory, o volante Gregory, mas a arbitragem anulou o gol do Bahia por um toque de mão do jogador Cleison no início da jogada, e o árbitro anulou o gol que anulado, portanto, e o Sport saiu de Salvador com 3 pontos na bagagem. E com isso, o Sport agora é o 5º colocado da Série A, com 20 pontos ganhos, e o Bahia
continua lá embaixo, está na 16ª posição. Não está na zona de rebaixamento, mas está fortemente ameaçado. 12 pontos ganhos na 16ª posição. Arthur, você lembra daquela previsão que nós fizemos em alguns programas anteriores sobre aquela faixa de pontos do Sport na 11ª e 15ª rodada? Lembro sim, a gente fez essa previsão ali após a 10ª rodada, né? A gente analisou esse bloco da 11ª até a 15ª rodada, né? Isso. Sport Fluminense, Sport Corinthians, Bahia Sport, Flamengo Sport e Botafogo e Sport. E a gente ali chegou à conclusão de que talvez 10 pontos fossem possíveis, né? Nesse recorte do campeonato. E aí depois no Sportices 18, né, na edição passada, a gente até reviu essa possibilidade aí, né? Você até aumentou para 12 pontos nesse recorte. Uhum. E eu até disse, não, 10 pontos continua de bom tamanho e são os factíveis, né? E aí agora a gente avança até a 13ª rodada e disputados os 9 primeiros pontos desse recorte, o Sport cravou os 9 pontos, né? Gabaritou. Venceu os 3 jogos aí, venceu o Corinthians e o Fluminense por 1-0 em casa, e hoje o Bahia, né, no domingo, dia 4 de outubro, venceu o Bahia por 2-1 fora de casa, né? Era muito possível essa vitória já contra o Bahia, né? Se a gente recordar a situação de cada time, a gente vê um Bahia em franco declínio, em crise, estreando um treinador aí que perdeu 3 partidas em 4, inclusa a nossa, né? E que ainda não achou a sua melhor forma de jogar. Isso. Antes da partida, eu considerava um empate já um bom resultado. Já era de bom tamanho, mesmo que o VAR tivesse validado, como a gente vai falar aí mais pra frente. O gol do empate do Bahia, um ponto não seria o pior dos mundos, né? Não. Em condições normais, seria um jogo, inclusive, que a gente perderia, né, Gustavo? Sim, até também pelo histórico, né? O histórico de confrontos entre Sport e Bahia é extremamente desfavorável ao Sport, né? Ainda continua sendo, mesmo com a vitória de hoje. E o Sport estava de folga, né? 10 jogos, mas o Bahia já tinha jogado. Há 10 tinha dias, né? jogado 10 no dias. semana Isso. passada, tinha perdido, mais uma vez. E tinha jogado no meio de semana, perdido, e tinha vencido do Botafogo depois de um longo jejum sem vitórias na Série A. Que era um jogo confronto direto para eles, né? Sim, um jogo da primeira rodada do campeonato, que foi adiado em razão do não cumprimento dos protocolos de segurança da Covid. E aí, Botafogo e Bahia fizeram esse jogo da primeira rodada e o Bahia terminou vencendo por 2-1. Ou seja, se o Sport vinha bem, vinha de uma folga aí de 10 dias, o Bahia já tinha jogado no meio de semana e tinha vencido. Já não era o Bahia morto, né? Já não era aquele Bahia abatido do início do campeonato. Isso. Então, quando o jogo inicia, é outro Bahia que a gente vai enfrentar. Exato. E a gente percebe isso, né, Arthur, logo pelo começo do jogo, né? Começo do jogo, o Bahia toma a iniciativa do jogo, porque jogava em casa, precisava da vitória. A gente vê claramente o Bahia tomando a iniciativa e criando dificuldade do Sport na troca de passes. Não repetiu, vamos dizer assim, os primeiros tempos muito bons que fez contra Fluminense e Corinthians, que foram 2 primeiros tempos muito bons do Sport, principalmente o primeiro tempo contra o Corinthians, foi muito bom. E hoje a gente não viu isso. A gente viu o Sport em dificuldade, né, para trocar passe, principalmente na troca de passe. Eu até queria chamar a atenção disso, porque durante o jogo, o índice de acerto de passes do Sport no primeiro tempo, o Sport acertou 77% dos passes. Então, e esse número é até baixa no segundo tempo. Ele ainda cai mais. O Bahia, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele não passou de menos de 80% de acerto de passe. O Sport não conseguia acertar passe, principalmente passe longo. O Sport teve um aproveitamento baixíssimo, 29% de passes longos, de aproveitamento de passe longo. Muito baixo. E mesmo assim, o Sport ainda conseguiu sair na frente. Só que, voltando ao começo do jogo, aquela pressão do Bahia dava meio que uma sensação, eu não sei se você concorda,
era uma falsa pressão do Bahia. O Bahia chegava, mas não assustava, não chegava ao gol de Luan Poli. Eu tive uma péssima impressão desse primeiro tempo, principalmente porque algo que era um ponto muito positivo do Sport no campeonato pós-Jair Ventura não estava se fazendo presente, né, no primeiro tempo. Que era o fato, por exemplo, dos zagueiros estarem perdendo as disputas com Gilberto, principalmente Maidana. Gilberto antecipou diversas vezes. Ele não estava, obviamente, na melhor posição para cabecear, não estava equilibrado, mas estava razoavelmente antecipado em relação aos zagueiros. E isso me foi um péssimo sinal, né? Mas, de fato, o Bahia, apesar de ter a bola, apesar de cruzar, apesar de conseguir fazer as ultrapassagens, era um time pouco inspirado. Isso. Agora, o Sport, por outro lado, era um time que também já mostrava fragilidade, né? O Sport jogou com o Thiago Neves e Thiago Neves, como é um jogador de meio, o Sport termina abrindo mão um pouco da ponta, do jogo pela ponta. Então, se o Sport estava também desenvolvendo uma partida legal, com Barça, muitas vezes com Barça numa ponta, na direita, e Marquinhos na esquerda, o Sport teve apenas Marquinhos na esquerda. E quase todas as descidas do Sport foram pela esquerda. Sander errando passes clamorosos, enfim, mas era por ali que o jogo acontecia. Era um time penso, né? Era um time penso. Pois é, era um time penso. E, enfim, o primeiro tempo foi basicamente isso. A gente terminou conseguindo desenvolver a jogada que culminou no pênalti, né? Que Patrick é derrubado dentro da área. Pênalti corretamente marcado, não tem nem o que discutir. Mas foi um primeiro tempo de um futebol pobre. Tanto do Bahia quanto do Sport. Pobre. Mas assim, era um jogo que eu diria que o Sport conseguiu administrar. Menos por méritos próprios, mas por deméritos do adversário, é bom admitir. Concordo. E no segundo tempo, já que você falou em futebol pobre do Sport, no segundo tempo a situação que já dava sinais de que ia ser um jogo complicado se agrava ainda mais, né? Apesar do Sport sair com 2-0 logo com 8 minutos, uma cobrança de escanteio, né? Thiago Neves cobra de escanteio e Marcão de cabeça faz o segundo gol da partida. Ali eu acho que a torcida meio que deu aquela respirada e disse, pô, agora o Sport vai controlar o jogo, vai segurar bem e a gente vai botar esses 3 pontos debaixo do braço. Não foi o que aconteceu. Depois disso, o jogo vira um verdadeiro ataque contra a defesa. Muito lembrando aquele filme do jogo contra o Fluminense. O torcedor deve lembrar, né? Aquele jogo contra o Fluminense, que o Sport foi bombardeado pelo Fluminense dentro da Ilha do Retiro. Nesse jogo contra o Bahia, o Sport também foi bombardeado. O Bahia, para que o torcedor tenha uma ideia, no segundo tempo, o Bahia finaliza 18 vezes a gol. O Sport só finalizou uma, que foi exatamente o gol de Marcão. O Bahia finaliza 18 vezes a gol, 9 chutes no gol e 6 para fora. Então, além de 3 chutes que foram travados pela defesa do Sport. É uma pressão muito forte e que, aos 31 minutos, para você ver que a pressão ainda não era tão, vamos dizer assim, tão forte ainda nessa do jogo, ela vai se tornar pior ainda depois do gol do Bahia, que foi um gol de um atacante que tinha acabado de entrar. O Saldanha, o Mano Menezes substitui, o Saldanha entra em campo, e na primeira jogada ele, muito livre por sinal, aliás, chamando a atenção disso que Arthur falou, né, que os zagueiros do Sport hoje não conseguiram ganhar muitos duelos com os atacantes do Bahia, e esse gol do Saldanha, ele meio livre, solitário ali, consegue cabecear e marca o gol do Bahia. E daí pra frente vira uma pressão muito grande. O Luan Poli fez defesas muito difíceis durante o segundo tempo. 2 defesas eu destacaria. Uma que ele faz um movimento meio que de goleiro de futsal e defende. Também foi uma das mais difíceis. Uma cobrança de falta também do Cleison, que ia pro gol e ele consegue mandar para escanteio. Enfim, o Bahia dá um verdadeiro calor no Sport e é um verdadeiro ataque contra a defesa, Arthur. Eu vou mais além. Você falou aí no início desse raciocínio
comparou a partida de hoje com o segundo tempo contra o Fluminense. Eu acho que o Sport hoje foi até ligeiramente pior do que aquele segundo tempo contra o Fluminense. Porque hoje eu não consegui ver a mesma organização tática, a mesma sinergia coletiva que a gente vinha vendo no Sport de Jair Ventura. Eu achei extremamente porosa a primeira linha, sabe? Ela praticamente não existia, ela não resistia ao jogo de posição do Bahia. O Bahia desenvolveu uma movimentação bem envolvente ali com o Sport. E aí ficou uma primeira. As linhas de defesa do Sport ficaram muito próximas, tão próximas que pareciam uma só muitas vezes. E aí o Bahia passava enfim, como faca quente na manteiga mesmo, assim. Jogava muitas vezes, e foi algo que me incomodou muito. Eu vi o Bahia alçar bolas de frente, né? Você via os caras do Bahia vindo de trás e ultrapassando, quem tava com a bola do Bahia alçava a bola, assim, no lance de frente. E os caras muitas vezes recebiam, tinham que ser no segundo momento ali para dar o combate, então foi meio angustiante. E pior, foi um jogo sem alternativa ofensiva nenhuma. No segundo tempo, o Sport nem era um time penso, era um time que não perdia pra lado nenhum. Pois é, a bola batia e voltava, não tinha saída, entendeu? Então, assim, é importante jogar se defendendo, mas é muito importante você ter um respiro. Com certeza. É muito importante você ter uma jogada para o teu adversário parar para pensar assim, se eu for demais, os caras vêm. E o Sport não teve isso, o Bahia pôde relaxar. No segundo tempo, o Douglas Friedrich, ele é um mero espectador da partida. Tem um gol lá como você narrou aí, do Marcão, e depois não tem mais nada. Então, assim, é preciso desenvolver essas alternativas ofensivas, sabe? E assim, Jair hoje também se ouve muito mal. As substituições dele não funcionaram nenhuma. Nenhum dos jogadores que entraram, à exceção de Chico, que eu achei que foi a substituição assim que conseguiu acalmar um pouco ali aquele incêndio que estava acontecendo, mas e ela já aconteceu já no final do jogo, todas as substituições não funcionaram. Não funcionou o Jonathan Gomes, ele absolutamente não ocupou o espaço ali pelo meio de campo e não conseguiu desenvolver uma saída de bola. Não funcionou o Juba, não funcionou o Bárcia, bola batia e voltava. O Bárcia foi um mero espectador no segundo tempo, a verdade é essa. No final do jogo, aí ele saca o Mugni, né? Isso. E insere o Chico. E aí aquela bola alçada pelo meio ali, aí ela de fato parou de acontecer. Mas aí o Bahia continuou tendo muita alternativa pelas laterais. E foi o único momento ali que o Sport um pouco que meio que administrou aquela pressão do Bahia, mas já no final do jogo e mesmo assim muito pouco. Então foi um segundo tempo preocupante, né, para o desenvolvimento do campeonato. Ô Arthur, já que você tá falando tanto aí dessa pressão, já desses momentos aí, você citou muito que o Sport hoje não foi aquele mesmo, né, das últimas atuações, foi esporte diferente. Vamos destacar um lance aí do jogo que comprova isso. Você guardou um lance aí pra gente comentar, não foi? Sim, se eu fosse pegar uma amostra, né, falando em termos científicos, digamos assim, né? Se eu fosse pegar uma amostra para entender o que foi o Sport hoje, eu destacaria um lance aos 5 minutos do segundo tempo. Que foi assim, o Sport tinha recebido uma bola na área, ainda estava 1-0 o jogo pra gente, e a defesa conseguiu tirar e espalhou essa bola pelo lado esquerdo. E nisso que a bola foi afastada pela defesa, a bola vinha em direção a um jogador do Bahia. E Mugni faz aquele movimento de explosão, né? Ele desenvolve toda a velocidade dele para fazer aquela pressão no jogador que ia receber a bola. Só que ele estava distante, né? Ele estava vindo de trás. E aí ele faz aquela pressão que tiraria um pouco o conforto do jogador para decidir o que fazer. Mas o jogador ele teve uma alternativa muito simples, ali pelo lado esquerdo mesmo. Ele simplesmente dominou a bola e tocou para o jogador que estava mais à frente do Bahia. E assim, Sander estava 3 tempos atrasado em relação a isso, sabe? Ele não fez o mesmo movimento de explosão que o Mugni fez. Pra variar, né?
Pra variar, O né? que pra mim. Não, mas eu acho que isso não tem sido. Isso tem sido a grande fortaleza do time de Jair. O que pra Não, mim. eu falando de Sander, no caso, né? Sander, pra variar, com a frequência um pouco abaixo. Pois é, não, de fato, ele não é um jogador dos mais inteligentes, nem dos mais que contribuem. Mas assim, esse lance pra mim, o que é que ele revela? Ele Certo. revela a quebra dessa organização coletiva do esporte. Porque não adianta um jogador só sair para fazer essa abafa. Tem que sair todo mundo. É nesse momento aí que você consegue reverter uma situação de pressão, né? Quando você consegue afastar o time adversário um pouco mais da sua área. E isso não se faz com um jogador só, se faz com todos os jogadores fazendo esse movimento. E me parecia muito claro que o esporte não estava nessa sintonia. Esse lance, para mim, assim, é a amostra que eu tiro para entender assim, ó, o que é que aconteceu. Foi esse lance aos 5 minutos do segundo tempo. E E você, Gustavo, aí, você também deve ter uma amostra aí para que nos ajuda a compreender um pouco o que foi essa partida, o que foi o esporte. O que é já que que, você vo, destaca aí? já que você falou de sintonia, eu vou destacar o lance do gol do Bahia, que foi anulado pela arbitragem. Era uma jogada que o Bahia já tinha tentado umas 2 vezes antes, por aquele lado esquerdo ali, em cima de Patrick. O jogador que tinha tentado antes, se eu não me engano, não sei se foi o Daniel ou foi outro jogador. Mas no lance do gol, quem faz a jogada é o Cleison, que inclusive é o pivô do lance da anulação, né? O Cleison vai, ele consegue receber essa bola com uma liberdade, né? Tem aquela dividida com o Marcão, onde ele acaba apoiando a mão na bola, mas ele ganha a jogada de Marcão, abre a bola para a área, e aí vem o Gregory, né? Pega a bola ali meio de frente, consegue se desvencilhar da marcação de Ricardinho, mas acho que Ricardinho, na minha opinião, foi muito inocente na jogada, né? Ele falha na jogada, ele abre o canto, ele dá o espaço, o ângulo todo pro Gregory chutar, e é justamente ali que o Gregory chuta e a bola vai e entra no gol. Eu achei que ali, talvez numa outra situação, o Sport ali conseguiria ter abafado a bola. Mas o time hoje estava um tanto quanto estranho nessa questão de pegada, de intensidade, que eu acho que esse lance, ele pra mim ficou. Não consegui entender. Tinha como o Ricardinho ter abafado ali aquele lance. Ele tinha que ter abafado, tinha que ter travado aquela bola. E aí o Gregory consegue chutar. Só que foi anulado, e corretamente anulado pela arbitragem, porque o Cleison, né, ele faz um movimento de apoio com a mão antes do cruzamento para a área. Mas é um lance que já estava cantado, né? Já estava meio que dando indicação que o Bahia ia investir aquelas jogadas ali em cima do Patrick, ali por aquele lado, que era onde o Bahia começou a alçar, já no finalzinho começou a construir suas jogadas ali. Pois é, Mas, o esporte coletivamente não foi tão bem, né? A gente tem isso muito claro, né? Mas individualmente, às vezes é possível alguém se sobressair, né? E para você, Gustavo, assim, quem é que você destaca, assim, dos destaques individuais? Quem para você é um destaque individual positivo, assim? Quem é que você tira dessa bagunça coletiva aí que foi o esporte? hoje, infelizmente, Qual a atuação individual que você destaca? não tem muita gente pra gente elogiar, né? Muito jogador para indicar, mas eu vou indicar o Luan Poli. As defesas que ele fez no segundo tempo, teve um lance ali com o Gilberto que ele chuta e queima a roupa, né? E o Luan faz a defesa. A falta também batida pelo Cleison, ele consegue defender. Luan Poli fez hoje uma boa partida e num momento difícil do jogo ele conseguiu segurar a onda ali. Eu vou dar o meu destaque aqui, o Motorrádio. Não tem muita gente para dar o Motorrádio hoje não, mas se fosse para votar, eu votaria no Luan Poli. E você, Arthur? Eu vou retomar o que eu já disse antes, né? No jogo passado eu até mencionei quando eu elegi os melhores e os piores. Eu disse que o Sport tinha sido muito homogêneo. Para bem, né? Tinha sido uma atuação, uma boa atuação e muito homogênea. E hoje o Sport foi de novo muito homogêneo, mas para mal, né? Jogou mal pra caramba. Uhum. E dessas atuações individuais aqui eu destaco.
que eu acho que contribuiu mais foi Marcão. Não só pelo gol, Sim. que é jogada ensaiada, a gente vê ali que Maidana vai na frente para levar o tranco, né? E Marcão vem de trás para meio que pegando um caminho um pouco mais livre. Uhum. Não só pelo gol, foi uma belíssima testada, quase um chute ali com a cabeça, né? Tamanha a força que a bola entrou, mas pela atuação individual. Eu acho assim, se a gente tivesse três Marcão em campo, a gente não teria levado o sufoco que a gente levou, porque ele desenvolveu aquela marcação dele que eu considero bastante territorialista, né? Ele é um Uhum. cara que o perímetro que ele está ocupando ali, ele está de fato ocupado. O jogador não fica à vontade ali para receber, né? Ele vai lá, ele dá o bote, ele pode, às vezes até faz a falta, mas ele ocupa aquele espaço. E por essa razão, assim, ele até no final cansou um pouco, mas eu achei que ele teve a atuação individual mais destacável. E eu acho que ele leva a moto e o rádio. Então vamos já emendar, né? Quem vai levar os abacaxis da rodada, né? Então eu já vou começar com você já. Quem é que leva o abacaxi da rodada, Arthur? Cara, eu vou destacar um jogador que assim, faço constrangidamente porque gosto muito dele. Mas hoje eu vou dar o destaque individual negativo da partida para o cara que errou de novo a linha de impedimento, né? Ele é o único jogador que não sai mais uma vez e deixa o adversário lá, o sósia do Roberto Firmino, livre para fazer o gol, que foi o Patrick. Achei que ele teve uma partida individual péssima, do ponto de vista técnico, muito ruim, e do ponto de vista tático também. Assim, achei que ele não conseguiu ocupar bem a lateral direita ali defensivamente. Ofensivamente foi nulo. Então eu vou destacar Patrick, relembrando, de novo, o Sport foi muito homogêneo. Então é uma tarefa meio difícil pensar um assim, sabe? Uhum. A gente podia pensar vários. E eu vou pensar um jogador que eu gosto porque talvez seja mais fácil falar mal do que a gente gosta, né? É um pouco menos, digamos assim, desinteressado esse Eu, apontamento. E você, Gustavo, quem é que você entrega aí o troféu aí de pior da partida? eu vou entregar para um jogador que, inclusive, eu estava gostando muito nos últimos jogos, mas hoje, definitivamente, eu não gostei. Foi Ricardinho. Eu acho que hoje ele fez uma partida muito apagada, muito aquém. Acabou até meio que sobrecarregando o Marcão ali na questão na marcação. E repito, falha no combate no gol do Bahia, anulado, mas ele falhou. É um jogador que eu vinha gostando das atuações dele, principalmente contra o Corinthians, jogou muito bem. Mas hoje eu vou destacá-lo como um dos piores em campo. Teve outros jogadores também que foram muito abaixo. Mas acho que esses dois aqui, o Patrick pelo Arthur e acho que o Ricardinho, acho que eles meio que representam essa queda, né, de produção do esporte que hoje realmente não fez uma partida boa. A gente tem que comemorar a vitória, o resultado, os 3 pontos, mas o futebol realmente não dá pra gente ficar satisfeito não. O esporte hoje jogou muito abaixo daquilo que a gente já viu, né, com o Jair Ventura. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. E por falar em Jair Ventura, né? Vamos ouvir aí o que o professor Jair comentou após a partida lá no estádio de Pituaçu para os jornalistas em entrevista coletiva. Fala, professor. Se a gente tirar, se vencer e não sofrer, vai ser muito bom. Mas a gente tem uma Série A que é muito equilibrada, que é muito difícil. Você tem um time que está perdendo jogando em casa e acaba se lançando ao ataque com 2 camisas número 9. Entrou o Saldanha, muitas bolas aéreas, o perigo ficou ali muito grande com esses cruzamentos. A gente entra com o Chico para minimizar, fazer o encaixe de marcação e ter uma sobra. E conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, com um grande adversário, com um grande treinador, como eu falei antes, um treinador de seleção brasileira. E mais hoje, quem saiu com a vitória foi o time do Sport. Aí, as palavras de Jair Ventura após a vitória do Sport por 2-1. O que você achou dessa frase aí, né? Que vencer sem sofrer é perfeição, Arthur. Eu não concordo não, sabe, Gustavo? Eu acho que o Sport conseguiu jogar sofrendo na mão de Jair Ventura sem ser uma partida perfeita,
Mas conseguiu ter outras alternativas, sabe? Eu acho que o Sport hoje jogou mal mesmo. Eu acho que o resultado hoje foi melhor do que a bola jogada. Inclusive a classificação da gente é melhor do que está superestimada. O Sport eu acho que tem bola para ficar mais para trás aí. Uhum. Mas eu acho assim que vencer sem sofrer não é necessariamente perfeição, não, sabe? Acho que tem sofrimentos e sofrimentos. Acho que hoje o Sport jogou mal e acho que o Jair está numa postura muito defensiva nessas coletivas pós-jogo aí. Ele está tentando. Eu entendo o papel de tentar defender o próprio legado, de tentar defender o elenco, o trabalho dos jogadores, mas é importantíssimo que o Sport desenvolva ferramentas e mecanismos para escapar dessas pressões. Já que você falou de ferramentas, qual seria então, vamos dizer assim, uma boa forma de testar uma nova solução aí para em casos como esse contra o Bahia? Porque é muito provável que isso que aconteceu hoje contra o Bahia vai se repetir durante o campeonato, né? É provável, mas enfim, temos que adotar as medidas para que isso não se repita. Eu temo que Thiago Neves tenha sido uma tremenda armadilha para o Sport. Porque a presença de Thiago Neves no Sport significa não ter condição de jogar com dois pontas. Sim. Tem representado isso. Nas duas partidas em que ele atuou como titular, nas duas partidas em que atuou e nas duas ele foi titular, o Sport não conseguiu jogar com Bárcia e Marquinhos ao mesmo tempo. Que para mim foi a melhor atuação do Sport no campeonato. Foi contra o Goiás, por exemplo. Obviamente um time muito inferior, mas enfim, era um time que conseguia articular muito boas triangulações. Com o Betinho, que não está podendo jogar por questões até delicadas, né? Ele tá fazendo Sim. investigação de ordem cardíaca, né? Ele teve uma arritmia no último jogo que ele participou. Por sinal, né? Por sinal a gente torce, né? Que saia tudo bem, que ele possa brevemente estar aí de volta. Com certeza que se encontre uma solução aí segura para o jogador. Sim. E, enfim, o Sport tinha alternativas, tinha triangulações e muitas ultrapassagens pelos lados. Com o Thiago Neves, significa que o Sport vai ter que jogar com alguém mais pelo meio ali. No caso, o próprio Thiago Neves. Então, assim, talvez o Thiago Neves tenha aqui para o banco, sabe? Eu acho que eu não ouvi um brilhante jogador hoje. Você até achou ele que ele até falou que ele foi bem, né? A gente comentando aqui no off aí na Ah, nossa. sim, sim, que ele tinha me agradado. Eu acho que foi um dos que menos comprometeu, né? Não vamos dizer assim que ele foi brilhante, mas foi um dos que menos comprometeu. Pois é, Mas o já, futebol. mas o bom é isso, né? Que a gente tem as opiniões discordantes, né? O bom é isso. Não, sim, mas o que eu digo é o seguinte: não é que ele foi mal, mas é que ele desequilibra, entendeu? Uhum. A gente tinha alternativas ali que funcionavam. E aí, Thiago Neves é um jogador que vai ter uma presença maior pelo meio. Como equilibrar isso, né? Esse é o desafio do Jair. E aí, talvez, sacrificar o Thiago Neves aí para ele jogar no segundo tempo. Aí ele pode ser até uma grande alternativa aí para o segundo tempo. Não tem Seria dúvida. um caminho, né? Então, acho que o professor Jair vai ter um problemão aí para a próxima sequência de jogos aí, que promete ser bastante difícil. Bastante. E é justamente dessa sequência que vem por aí que a gente vai falar agora. Pois é, torcedor do Rádio Esportices, torcedora. Não dá muito tempo de se comemorar vitórias, né, no Brasileirão e é uma semana especial, né, para a torcida do esporte, porque estamos enfrentando em um intervalo de 3 dias os nossos dois maiores rivais em termos interregionais, né? Enfrentamos aí o nosso rival regional aqui, que é o Bahia, e agora vamos enfrentar o nosso rival, né, que se diz campeão brasileiro de 87, né, o Flamengo, lá no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite. Flamengo que viveu aí dias agitados, turbulentos, né, por conta aí do surto de Covid que teve lá, mas agora aos poucos os jogadores já estão voltando e consequentemente aos poucos o Flamengo vai voltando aos bons resultados, né? O time vem aí de uma boa sequência, né? Tá classificado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro o time tá reagindo. E aí, Arthur, o que é que podemos esperar desse jogo aí contra o Flamengo
Infelizmente, no Rio de Janeiro não é nada bom para o esporte, né? Vamos jogar contra a história nesse jogo também, né? A minha primeira grande expectativa é que o Flamengo entre em campo, né? Ah, sim, claro, estamos todos torcendo para isso, né? Todo mundo fica um pouco apreensivo, né? Se tratando de Flamengo, pô, será que vai, será que não vai? Pois é. Mas enfim, considerando que o Flamengo entra em campo, a minha expectativa ela cai muito, né? Ela, de fato, hoje o Flamengo parece ter se reencontrado aí, apesar das dificuldades que enfrentou com a pandemia aí, recente, né? E da própria sucessão do Jorge de Jesus, que não tem sido feliz, né? Não tem sido aquele Flamengo acachapante do ano passado. Sim. O Flamengo parece que reencontrou de fato um futebol capaz, né? E, enfim, esse elenco aí do Flamengo o credencia a disputar o título. Claro. Eu de fato fico um pouco apreensivo porque, enfim, nosso retrospecto lá conta com apenas 3 vitórias em campeonatos brasileiros, né? No Rio de Janeiro. Então fica difícil, né? Principalmente porque a gente está vindo de um futebol que não está sendo tão bem jogado. Estamos vindo de 3 vitórias, mas de futebol não consistente, o que não confundam. Não quero dizer que jogar defensivamente significa que não é jogo consistente. Eu estou querendo dizer apenas que o jogo do esporte não foi consistente. Eu acho que o esporte pode usar a estratégia mais defensiva de não ter a bola com mais êxito. Já mostrou isso contra Palmeiras, quando saiu com empate. Já mostrou isso contra o Grêmio, quando saiu com vitória. Mas nesse confronto aí, com o Flamengo se reencontrando e com o esporte meio inseguro aí, com esse futebol coletivo menos encontrado, né? Menos simbiótico, menos inspirado, um ponto já seria de excelente também. Pode estourar rojão, né? Com certeza. Então, É bom lembrar para o torcedor do Rádio Esportistas que a última vitória do esporte por campeonatos brasileiros contra o Flamengo no Rio aconteceu em 2000. Ano de saudosa lembrança para o torcedor rubro-negro, né? Uma das melhores campanhas da história do esporte em um campeonato brasileiro, na Copa João Avelange. Vitória por 2-1 do esporte lá no Rio de Janeiro. 2 gols de Thailson, né? E o Denilson fez o gol. Denilson Show fez o gol para a equipe do Flamengo naquele dia. Ô Arthur, o Flamengo vem de uma vitória aí na última rodada, né? Venceu o Atlético Paranaense, né? Um jogo, uma vitória bem interessante, né? E que marca, como você bem disse, né? Esse início de reabilitação do Flamengo. Já tinha vindo de uma vitória na Libertadores, né? 4-0 lá no Del Valle, né? E agora venceu de novo. Venceu com gols de Bruno Henrique, Pedro e Everton Ribeiro. Veja, é um elenco muito superior, né? Em termos de Brasil, né? O Flamengo ao longo do jogo saía Arrascaeta, entrava Diego, o Everton Ribeiro entrou no lugar do Vitinho, o Pedro que fez gol deu lugar ao Lincoln, que é um bom jogador da base do Flamengo. O Bruno Henrique, que fez também gol contra o Atlético Paranaense, sai entre o Mikael, que seria titular em quase toda a Série A. Sim. Enfim, é um jogo carradido, né? Acho que a derrota meio que está na conta, né? Sim. E até pelos 9 pontos que o Sport conquistou, né? Tira uma pressão desse jogo contra o Flamengo, né? Ou seja, o que a gente conseguir capitalizar nesse jogo em termos de pontos será algo sensacional, né? Pois é, talvez seja uma oportunidade, sabe, de tentar uma alternativa. Como é um jogo muito dispar, em termos de qualidade, de investimento, talvez seja um bom jogo aí para o Jair tentar dizer, não, hoje eu vou jogar com a bola, sabe? Hoje eu vou para cima. Enfim, os resultados permitem que o Sport faça esse tipo de experimentação para esse próximo jogo. Com certeza. E, torcedor, o Flamengo já, a grande maioria dos jogadores já vem se recuperando aí da Covid, né? Apesar da defesa ainda continuar bastante desfalcada, mas como disse o Arthur, né? Você já vê que do meio para frente já tá aí as feras todas, né? Já. Só não tá o Gabigol porque tá machucado, mas tem o Pedro, que é um atacante também de primeiríssima linha do futebol brasileiro. Então, Arthur, a estratégia contra o Flamengo é partir para cima. Vamos partir para cima e ver no que dá.
Vamos ter a bola. Vamos experimentar ter a bola aí para ver como é que a gente se comporta aí. E tentar, o que talvez seja a melhor coisa a se fazer desse jogo, sair todo mundo saudável, né? Com certeza. Pois é. Então, e eu acho que, já que você tocou essa bola, né? É muito bom que o esporte, né, leve bastante álcool em gel. E não esqueça da máscara, viu? Por favor, não esqueça aí da máscara aí, pessoal do banco. Nada de abraço, nada de trocar camisa, pra gente não ter problemas como algumas equipes no Brasil e no mundo estão tendo por aí. Entrevista. E é isso aí, torcedor. Voltar com pontos é importante e voltar saudável do Rio de Janeiro também vai ser muito importante. A gente está vivendo no meio de uma pandemia. Não parece mais, mas ainda estamos no meio de uma pandemia, de uma doença que não se tem cura e não se tem muito conhecimento a respeito, né? E não tem vacina ainda, torcedor. Também não tem vacina. Então, os estados estão vazios não é à toa. O presidente dos Estados Unidos parece que está passando uns maus bocados aí em decorrência dessa doença, mas o futebol está rolando, né? A CBF publicou um protocolo de sanitário e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que a gente vai trazer hoje um entrevistado que é bastante conhecido, né? Ele é o Aristóteles Cardona. Ele é médico, podcaster, ele é host do Medicina em Debate, podcast conhecidíssimo aí, um dos mais ouvidos do Brasil sobre ciência, né? Então, queria chamar aqui para falar com a gente um pouco o Aristóteles aí, desejar as boas-vindas dele aí para o Rádio Esportistas. Ari, é um prazer receber você aí para a gente falar desse tema tão importante para a sociedade e para o esporte de alto nível, né? Especificamente relativo a essas medidas de precaução e esses protocolos de segurança que têm sido adotados nesse período de pandemia no futebol brasileiro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Ari. Um abraço para você. Eu queria dizer, na realidade, que o prazer é meu de participar do Rádio Esportices, né? Eu sou ouvinte, estou participando aqui, mas sou um ouvinte, tenho acompanhado aí de um tempo já os comentários, as análises do Gustavo, do Arthur e agora da Raquel, né, a nova integrante que tem participado. E fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho que seja aqui com esse espaço do podcast. Ari, a volta do futebol no Brasil ela começou em junho, né? É o momento em que a gente estava vivendo um período crítico da pandemia no país. Os jogadores não estavam concentrados e aí de repente as delegações começaram a viajar pelo Brasil, atletas também não estavam nem aí, muitas vezes presentes em aglomerações, com familiares e amigos, né? Numa das edições do Medicina em Debate, você se referiu ao protocolo sanitário adotado pela CBF como uma peça de publicidade. Os cuidados prescritos pelo protocolo não são suficientes para garantir a saúde dos envolvidos nas partidas? Realmente, pessoal, essa é uma questão que é muito delicada, né? Porque apesar da importância que o futebol brasileiro, que o futebol tem para o nosso país, realmente a gente acompanha e sabe que havia uma pressão, né, principalmente de setores que estavam, digamos assim, pouco preocupados com os impactos da pandemia no nosso país, para que o futebol voltasse. E não era nem de junho, era meses antes, alguns meses antes, um tempo antes, a gente já estava vendo, né, a mobilização de alguns setores, inclusive o presidente da República, né, se reunindo com vários presidentes de clubes, representantes de clubes de futebol do país, né, numa clara intenção de criar um clima, né, favorável para que se voltasse o futebol. E a gente não tem dúvidas de que, para além da questão econômica, do interesse econômico envolvido nesse aspecto, há também uma questão que envolve criar o clima, né, de uma certa normalidade que não existe. Porque se o futebol volta, mesmo sem público como ele voltou e por hora ainda segue, mas isso passa uma imagem maior de normalidade, de que as coisas estão bem. E para ser muito concreto, o que a gente tem visto dentro dos clubes, essa polêmica toda, né, com clubes que têm ficado sem jogadores para se posicionar, é que está muito evidentemente, de uma forma muito evidente, não há nada de normalidade. Para poder encerrar esse raciocínio, vou trazer um exemplo muito concreto, que a gente precisa, isso não pode passar batido.
A gente teve esses dias agora, o Raniel, o atacante do Santos, ele foi internado por conta de trombose, né? A trombose é algo que pode acontecer com pessoas jovens, com jogadores jovens? É algo que pode acontecer. Mas também já está consolidado, as evidências científicas já estão mostrando isso, né? Os casos têm acontecido de que há algumas consequências pós-Covid, que a gente pode chamar até, de certa forma, de algumas possibilidades de sequelas, para tentar simplificar o entendimento, que podem acontecer após a infecção do Covid. E a trombose é uma delas, é uma complicação, na realidade, que pode acontecer com pessoas, mesmo pessoas jovens, que tiveram Covid há algum tempo. Salvo engano, o Raniel tinha tido o Covid há 3 ou 4 semanas antes, né? E aí, um jogador profissional, tomara que ele se recupere bem, que tudo ocorra bem, e se isso não acontecer, né, quem é que vai responder por isso? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Óbvio que estamos falando de um jogador em específico que aconteceu. E o tanto que mobiliza de pessoas nas cidades, nos locais, nos clubes, os demais funcionários, pessoal que trabalha nos clubes de futebol. Então isso é uma situação bem complexa, né? E aí, para responder especificamente logo ao que se traz, a gente fez realmente um episódio no Medicina em Debate tratando dessa questão, porque a gente estava realmente preocupado com isso. E aí eu tive a iniciativa, eu fui buscar o protocolo que a CBF, o protocolo sanitário, como foi bem falado, adotado pela CBF, e chamei realmente de peça publicitária, porque é realmente isso que acontece. O tempo todo você vai vendo pela forma como está escrito, pela forma como ele está construído, a intenção dele, claramente, evidentemente, é convencer o leitor, a leitora, a que o futebol deve voltar, que isso é o certo, que isso é o normal e que não há problema nisso, né? Há alguns elementos técnicos de fato, mas no final das contas eu diria com muita tranquilidade de que ele é uma peça mais publicitária do que realmente preocupada com a volta do futebol, com a segurança de todo mundo que está envolvido, até porque a gente fala muito dos jogadores, das jogadoras de futebol, mas a gente sabe, como eu disse há pouco, né, há toda uma mobilização dentro dos clubes, de funcionários, pessoal da televisão, enfim, há muita gente que está envolvida e isso de fato é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Ô Ari, eu tenho uma pergunta. Você vislumbra espaço para que os clubes adotem protocolos extra de segurança? E é possível, no contexto do esporte, se cercar de maiores cuidados? Porque a gente tá vendo aí, né? Os casos de Covid estão aparecendo nas equipes da Série A. E só para fechar, e que medidas podem ser adotadas? Quais são essas medidas que podem ser adotadas, além das que o protocolo da CBF pede para os clubes? Vejam, há espaço sim para que os clubes de futebol, na realidade, aquelas orientações que a gente vive repetindo para todo mundo, em todos os espaços, elas valem de uma maneira muito consistente também para os clubes de futebol, né? Garantir para todo mundo que trabalha a questão do distanciamento social, dentro do possível, né? Óbvio que ali dentro de campo, com os jogadores, isso não é possível, mas para além dessas outras medidas, a gente tem os protocolos de testagem. Hoje a gente tem testes que são utilizados e que eles são muito fidedignos, por assim dizer, né? Então tem que haver uma periodicidade importante desses testes, de modo a garantir quem positivo seja isolado, receba os cuidados que merecem ser feitos para cada pessoa que faz isso. Agora veja, então isso serve para outros clubes, serve para o Sport, que é um clube da primeira divisão, e que apesar de todo o problema financeiro que a gente sabe, é um clube que também está numa situação muito melhor do que a grande maioria. E é aí que me preocupa, né? E aí é que reside a preocupação, né? Porque não são todos os clubes que vão ter condição de estar fazendo a testagem de forma periódica, de forma consistente, garantindo para todos os seus funcionários, todas as suas funcionárias, as medidas de segurança que são importantes, garantir que isso seja seguido nos protocolos de viagem, por exemplo, né, para todo mundo que acompanha os clubes de futebol. Então, é possível sim,
para os clubes, para o esporte, né, tomar medidas que minimizem essas questões. Agora, quando a gente fala no futebol brasileiro, no tamanho que ele tem, no que ele representa, isso arrisca a gente ter um aprofundamento ainda maior das diferenças, né, que estão relacionadas ao poderio financeiro, ao poderio de conseguir manter elencos numerosos, né, para garantir aí 5 substituições agora, maior do que as 3 anteriores. Então, isso tudo são questões que, num primeiro momento, podem não preocupar a nossa torcida, a torcida do esporte, podem não preocupar a torcidas de clubes de futebol maiores, mas a gente precisa pensar o futebol como um todo. O futebol ele depende disso. Há quem acha que o futebol é somente ali a primeira divisão e que, se puder, seria uma primeira divisão menor ainda, né? Mas não é muito, a gente não concorda muito com isso. Ari, o atleta profissional de futebol ele corre menos risco do que um cidadão comum em caso de infecção? O atleta pode se inviabilizar para a prática de futebol de alto nível em decorrência de uma infecção de Covid-19, como, por exemplo, perda de capacidade pulmonar. Isso pode afetar o futuro do jogador? A Covid-19 é uma doença que ela aumenta o risco de uma maneira substancial com o aumento da idade das pessoas e com o aumento das comorbidades. O que é isso? Aquelas doenças que as pessoas já possuem. Uma pessoa que tem diabetes é uma comorbidade, uma pessoa que tem asma é uma comorbidade, né? São doenças que acompanham as pessoas e as tornam, de alguma maneira, um pouco mais predispostas a ter complicações por conta da Covid. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, a maior parte dos jogadores são jogadores sem comorbidades, são jogadores que têm um bom preparo físico, que são jogadores jovens, né, dentro dessa faixa etária que acomete mais as pessoas mais velhas, possuem os casos mais sérios. Então, pensando nessa forma, sim, os jogadores de futebol são jogadores que estão, digamos assim, um pouco mais protegidos na média, na grande maioria, da maioria dos outros, da população, da média da população. Isso é um aspecto, né? Mas o outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar é que existem, sim, por menores que sejam esses riscos, existem riscos envolvidos, outros riscos envolvidos. Eu citei no início o caso do jogador Raniel, né? Que é uma complicação que a gente já sabe hoje, que é uma complicação que pode acontecer com pessoas que tiveram Covid há pouco tempo. E aí, como é que fica? Então, assim, é numa menor quantidade, numa menor possibilidade de acontecer, mas sim, os jogadores, as jogadoras estão susceptíveis sim a um maior risco ou a um risco de ter alguma complicação pós-Covid, por exemplo, do que se não tivesse sendo exposto a isso, obviamente, né? Bom, no momento atual da pandemia, né, no Brasil, a gente tem percebido, por parte da população, que uma parcela da população não está, infelizmente, tendo muitos cuidados, sobretudo com relação às aglomerações. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, Ari, o retorno do torcedor aos estádios, no momento de relaxamento que a gente está vendo, das precauções individuais e coletivas, o quanto isso é temerário? E reduzir a capacidade de público nos estádios, como quer aí a CBF, como foi proposto, seria uma medida satisfatória em termos de saúde pública? Veja, essa é uma questão muito importante. Há 2 aspectos a analisar com relação a isso, né? O primeiro deles é que a gente percebe que houve uma mudança de comportamento na população brasileira, sim, né? Apesar de tudo, apesar da gente ter um governo federal, um presidente que minimizam o tamanho do problema, né? Mas a gente vê uma população brasileira que, de alguma forma, uma parte importante se protege mais. Talvez não da forma como a gente gostaria, mas está atenta, né? Algumas pesquisas mostram que a população está atenta com relação a isso, né? E sabe dos riscos, principalmente para a população mais pobre, população que está mais vulnerável. Por outro lado, é inegável isso que vocês colocaram, que vocês trazem, né? É inegável, porque os números mostram, os números que monitoram medidas de isolamento e distanciamento, mostram que semana a semana, ou pelo menos mês a mês, a gente tem tido uma queda, há um cuidado decrescente, digamos assim, né? E isso, sem dúvida nenhuma,
Tem vários elementos que a gente pode buscar aí que não vem ao caso, né? Mas as pessoas vão cansando, né, disso tudo, do que está acontecendo. Fora, como eu já falei, toda a propaganda de sinal contrário, como a gente gosta de falar, que parte do governo federal, né? Então, eu não tenho dúvidas de que o máximo que a gente puder evitar nesse momento, aglomerações ou espaços onde concentrem mais pessoas, isso precisa ser feito, né? E dentro disso há coisas que são essenciais e há pessoas que precisam sair de casa, senão não conseguem o salário para trabalhar. Isso estou dando um exemplo dentro da população geral. Mas ter público nos estádios definitivamente não é a hora. A gente não precisa, isso não é essencial no momento. Eu adoro futebol. Eu, quando estou em Recife, né, eu moro aqui em Petrolina, eu adoro ir aos jogos do esporte, mas definitivamente não é o momento. Não, mesmo com diminuindo a quantidade, mesmo garantindo uma porcentagem pequena. Isso não. Comentou-se recentemente sobre, acho que essa pressão é para que volte 30%. É um absurdo isso, não faz o menor sentido, né? Mais uma vez, para mim isso só atende a esse clima de que as coisas já voltaram ao normal, estão voltando ao normal, mas não existe isso, então não tem a menor possibilidade. A gente já vê essa movimentação em alguns cantos do mundo, mas na grande maioria dos outros locais, inclusive na Europa, que já estão num outro momento com relação ao que a gente ainda vive, né, que é a famosa primeira onda, ainda, não estão fazendo, porque realmente não faz o menor sentido do ponto de vista de saúde pública. Aristóteles, cara, fico muito feliz de ter te recebido aqui, agradeço demais a sua participação. Do Rádio Esportista aí está de portas abertas aí. A gente agradece aí pelos esclarecimentos aí esclarecimentos médicos, né, sobre a Covid-19 no futebol, né? Um abraço aí pelo Esporte Tudo, volto sempre. Valeu, Ari, muito obrigado, um abraço para você e é muito importante a gente ter uma opinião embasada, né, num momento tão crítico que a gente está vivendo aí, tão difícil, né, em termos sanitários, que é essa questão da Covid-19. Um abraço, pelo Esporte Tudo. Eu que agradeço mais uma vez, como disse, sou ouvinte da Rádio Esportices e fico à disposição para participar em outros momentos e a gente vai conversando. Obrigado a vocês e até uma próxima. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Bom, a gente viu recentemente aí um imbróglio envolvendo o nosso próximo adversário e o Palmeiras, né, que era o seu adversário no domingo passado. Voltando de uma partida pela Libertadores, o Flamengo se viu completamente desfalcado em razão de infecções de Covid, né? 12 atletas do seu elenco foram Contaminados, né, e não tinham condição de jogo para a partida contra o Palmeiras. E aí o Flamengo tentou adiamento da partida, a CBF rejeitou, houve uma briga de liminares lá, claramente o Flamengo, por intermédio de um sindicato laranja lá, né, o sindicato de funcionários de clubes do Rio de Janeiro, que é presidido por um funcionário do Flamengo, sim. Conseguiu uma liminar adiando a partida, enfim, liminares para lá, liminares para cá, a CBF determinou a realização da partida, o que eu achei muito importante, porque algumas equipes tiveram no início do campeonato partidas adiadas, é verdade, mas as situações eram muito diferentes, né? Claro. E aí a CBF terminou firmando um precedente importante. A partir de agora, quem tiver desfalques no número considerável não vai conseguir adiar a partida. Ao mesmo tempo em que o Flamengo estava nessa briga aí judicial que podia culminar, sabe-se lá em quê, ele estava tentando reabrir o Maracanã para receber público, né? E é sobre esse tema aí que a gente vai especificamente tratar, né? A gente teve aí a participação do Ari. Talvez aí vai tentar pautar aí coisas que, principalmente no que toca, no que tange ao esporte, né? Como talvez se comporte o esporte, que ganhos o esporte pode ter ou não com esse retorno
de público ao estádio, né? Como é que você vê essa situação aí, Gustavo? O Sport, em algum momento, aí a direção teve uma postura favorável, o presidente Milton Bivar deu declarações dizendo ser favorável ao retorno de público, depois terminou votando contra, numa reunião de clubes aí, contra a pretensão do Flamengo. Como é que você enxerga aí esse momento aí de pandemia, de retorno de público aos estádios e o Sport nesse meio aí? Como é que você tem percebido isso aí, Gustavo? Bom, primeiro que me causou muita estranheza esse recuo do esporte, né? Porque o presidente Milton Bivar várias vezes se mostrou defensor de abrir o estádio para o torcedor. Até sugerindo, ao meu ver, uma coisa um tanto quanto esdrúxula, que era exigir que o torcedor entrasse na ilha com a comprovação de um exame que não estava com Covid, na aquisição do ingresso. Num determinado momento ele chegou até a dizer que poderiam ser feitos testes dentro dos estádios. Uma coisa completamente sem nexo, né? Completamente absurda. E aí o Sport recuou nessa última reunião, né? Se mostrou contra abrir o estádio nesse momento, que 19 clubes da Série A votaram contra e um se absteve. Acho que não precisa nem dizer quem foi que se absteve aí desses 20 clubes, né? Bom, a minha opinião pessoal, o momento não é de pensar em público no estádio. Por mais que as pessoas pensem que a pandemia acabou, uma parte das pessoas, né? Pense que a pandemia acabou. Ela não acabou. É um risco muito grande você abrir estádio para 10%, 20%, 30%. Eu acho que a gente tem que ter muita calma. Vai chegar a hora do torcedor voltar. O torcedor voltará ao estádio. Isso vai passar. Mas não é agora. A gente não pode colocar em risco a saúde de pessoas de grupo de risco, de crianças, né, de pessoas que tenham comorbidades, por futebol. Futebol para o torcedor nesse momento é supérfluo. Claro que a gente sabe que os clubes estão aí com problemas de financeiros, tem clubes que a bilheteria, né, faz falta e o Sport é um deles, mas a gente está vivendo a pandemia mais grave dos últimos 100 anos, então a gente não pode ficar brincando, né, de adivinhômetro ou baseado em achismo. Agora é hora de dar a palavra à ciência. Então a gente tem que pensar que não é hora do torcedor voltar ao estádio. Tanto é que a Premier League iria agora pensar numa volta do torcedor em outubro, desistiu. Por quê? Porque os casos de Covid em Londres aumentaram substancialmente, né? Não comparado àquela primeira onda lá de trás, mas aumentaram. E o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, disse que futebol com público na Inglaterra negativo antes de março do ano que vem. Hoje mesmo tiveram algumas discussões sobre a continuidade ou não, ou a interrupção do futebol italiano, né? Sim. Do futebol italiano. Também da NFL, né? A NFL também está passando por um problema aí. Alguns estádios estão tendo público, outros não, mas em quantidade pequenas. Mas isso é porque nos Estados Unidos, né, os estados fazem, digamos assim, as suas leis, né? Então os governadores são muito livres lá para dizer, pode ter público, não pode ter público e tal. E alguns estados, a gente sabe que são alinhados aí ao discurso do presidente Trump, e alguns estados estão permitindo jogos com público, em quantidade pequena, claro, mas há público. Esses contextos aí, eles talvez posicionem a discussão da gente aqui one step back, né? Um passo atrás. Eu acho que a gente tem que estar discutindo agora se tem que ter futebol ou não. Sim, claro. Eu acho que não existe horizonte para ter público de novo no futebol, sabe? As condições sanitárias assim são preocupantes ainda. Embora a gente tenha a impressão de que a vida está quase que normal, as redes sociais nos denunciam que bares estão bastante cheios e festas estão bastante cheias. O ideal é que todo mundo se preserve ainda. Claro. E aí, tudo que a gente puder adotar de modo a restringir o dano, a impedir a circulação do vírus, é de suma importância que a gente faça, né? Não tenha dúvida. Então, assim, vencida a discussão se deve haver ou não futebol, eu acho que essa discussão capitaneada pelo Flamengo, né, pelo próximo adversário, ela não tem nem espaço, sabe? Acho que isso não devia estar sendo sequer discutido. Só de discutir isso
é preocupante, né? Para começar, a CBF já deveria chegar e dizer, ó, não vai ter público no Brasileiro até fevereiro. Pronto. Bastaria o presidente Rogério Caboclo, da CBF, né, chegar e dizer isso, ó, não tem público até fevereiro. Acabou. Pois não, essa medida seria muito importante, inclusive, porque assim, isso não significaria que, retornando à condição de segurança, né, de uma condição de saúde pública favorável, ela impedia que isso fosse revogado, né? Isso Sim. apenas, ao menos, afastaria por hora a possibilidade de um arroubo negacionista desse, né? Afastaria por hora uma discussão que não é saudável. Ah, Literalmente, não é saudável. não, Ô, Arthur, Mas assim, eu queria até te perguntar, Gustavo, Oi. o que é que você acha assim para o esporte, né? Falando especificamente do esporte. Você vê ganho ou perda do esporte com a ausência de público? Arthur, a gente já vinha jogando com públicos bem reduzidos, né? Nessa temporada, né? A gente vem, aliás, há algum tempo a gente vem jogando com públicos reduzidos, né? Exceto ali aquele finalzinho da Série B no ano passado, que a torcida chegou junto, tivemos a ilha com um público bem legal nas últimas rodadas. Mas o esporte já vem se acostumando com públicos baixos. Eu não sei até que ponto seria interessante, do lado financeiro e técnico, a gente abrir a ilha, vamos dizer, para 30% da capacidade, que era em torno ali de 6 a 8 mil pessoas, né? Eu não sei o que a gente ganharia em termos financeiros, né? A gente ainda, acho que a gente ainda continuaria pagando para abrir a ilha, né? E tecnicamente eu não sei, porque eu acho, né, que a impaciência do torcedor do esporte, o mau humor de boa parte da torcida, apesar da boa campanha que a gente está fazendo, poderia atrapalhar alguns jogos, né? Eu acho que você tem uma opinião até sobre isso. Não, eu estava até comentando que era possível que com o público no estádio o esporte saísse vaiado desses dois últimos jogos em casa. Possivelmente. Eu Mesmo concordo. vencendo, né? Então, isso não, além de não trazer esse ganho financeiro, também não traz um ganho técnico, né? Necessariamente não traria um ganho técnico. Sim. Se a gente voltar um pouquinho aí na discussão e no tempo, a gente vai ver que jogos oficiais aconteceram, inclusive, em estruturas sem arquibancada, né? Acho que no Campeonato do Nordeste, em que se adotou um modelo mais próximo do que é a NBA, né? Da bolha. Se formar uma bolha, tiveram jogos que aconteceram em campos sem arquibancada, né? O Isso. Sport jogou, acho que contra o Confiança, num campo de arquibancada muito tacanha, né? Exatamente. Quase que inexistente. Assim, o que me dá a impressão de que tá havendo um gasto de dinheiro muito grande, né? Imagina, você abrir o Maracanã, por exemplo, para receber um jogo sem estádio, né? Um jogo Pois é. sem público, né? Exatamente. É realmente insólito, né? Para não dizer o mínimo. E eu Gustavo, sobre o esporte Covid ainda, o esporte não sofreu grandes baixas ainda não em relação a atletas infectados, né? O que é que você tem aí para não, acrescentar aí sobre esse ponto? é porque essa discussão voltou à tona, né? Depois de que o Fluminense também apresentou casos de Covid, né? E a gente tinha enfrentado o Fluminense há alguns dias atrás, porque 7 atletas que enfrentaram o esporte naquele jogo e que estavam contaminados, 5 deles foram titulares, né? Dos 7 que estavam naquele grupo contra o esporte. O esporte até agora, né, na metade de junho, que quando voltou às atividades, só teve 3 resultados positivos de Covid no elenco. Só que foram jogadores que 2 deles já estavam recuperados, né, não transmitiram. E teve o caso do Luciano Juba, né, que ficou isolado por alguns dias. Logo no início da Copa do Nordeste, né, ele desfalcou o esporte porque estava com o coronavírus. O esporte até agora tem feito um trabalho até interessante, tem conseguido controlar. Mas a tendência é que com a sequência de jogos e de viagens, o elenco fique cada vez mais exposto. E eu acho que é muito preocupante, Arthur, se a gente tiver algo parecido com o que aconteceu com o Flamengo e do Fluminense, a gente vai ter um problema muito sério para resolver. Não sei o que será de nós, mas enfim, vamos torcer aí que
pelo menos os atletas saiam ilesos, enfim, todas as pessoas envolvidas nas partidas, quando vierem a ser infectadas, porque é uma questão de tempo, infelizmente, Sim. que tudo aconteça sem maiores danos. É isso. E como recado final, a gente gostaria de ressaltar, né? Torcedor, se cuide, né? Não esqueça de lavar as mãos, álcool gel, máscara quando sair de casa. Vamos lá. A pandemia ainda não acabou. Curtinhas. E o esporte teve o privilégio de reinaugurar o Geraldão. Após anos de reforma, o principal ginásio de Pernambuco recebeu jogos das equipes de futsal, voleibol e handebol do Leão. O futsal rubro-negro derrotou no último dia 25 a SEC por 6-3. 2 dias mais tarde, o handebol masculino perdeu por 33-23 para o clube português e as meninas do vôlei venceram o Santa Cruz em jogo treino por 3-0. Parciais de 25-18, 25-17 e 25-18. Em articulação com o presidente Milton Bivar, o Conselho Deliberativo rejeita a proposta de antecipação das eleições. Em reunião acontecida no dia 1º de outubro, o Conselho Deliberativo e membros da diretoria executiva retiraram a proposta de antecipação das eleições do bojo da reforma estatutária. Conforme previsto no atual estatuto, as eleições deverão acontecer normalmente em dezembro. E, em razão da pandemia, a votação deve acontecer via internet. E na última quarta-feira, dia 30, o Sport anunciou, em parceria com a Umbro, o lançamento de uma camisa especial pela ocasião do Outubro Rosa, mês de conscientização à prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo do útero. A camisa, toda rosa, detalhes em dourado, tem edição limitada e já viralizou nas redes sociais. Ela custa R$ 199 e fica à venda nas lojas físicas da Casa do Esporte. Parte da renda arrecadada é revertida para a FEMAMA, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde. Torcedora e torcedor, vista o rosa do Leão e apoia essa causa, viu? O Sport tenta a contratação do volante Márcio Araújo. O experiente jogador de 36 anos hoje está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo CSA. Segundo o repórter Igor Moura, @IgorMouraPE no Twitter, o Sport teria procurado o agente do jogador diretamente e com ele acertado as bases salariais. No entanto, a contratação dependeria ainda do pagamento de multa, valor este considerado irrisório. Boa! E agora chegamos àquela parte para mandar nossos abraços do Esportices. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do grupo, né, do WhatsApp, do grupo do Fuerte Bomba, pessoal que tá sempre aí se reunindo, um grupo de vários torcedores, né, de vários clubes do Brasil, e mandar um abraço especial para, além de mim, né, o outro negro do grupo, um torcedor, Daniel Chachinic, lá de Campinas, no interior de São Paulo. Um abraço para ele pelo Esporte Clube. Saudações rubro-negras, Chacho. Hoje eu vou mandar um abraço aí para ouvintes aí de primeira hora do Rádio Esportista, né? Opa! Ela que tá apoiando aí desde o começo, tá? Queria mandar um abraço pro meu amigo dos tempos de escola ainda lá, meu amigo Jerônimo Corrêa, que foi funcionário do Sport. Alô, Sport, vamos pagar Gera, hein? Ô, rapaz, Alô, vamos Gera. pagar hoje. Valeu, Gera. Cara profissional da educação física aí, gente finíssima. Valeu aí pela audiência, um grande abraço aí, Gera. Queria mandar um abraço também aí para meu pai, que muitas vezes escuta aí o Rádio Esportista, muitas vezes não, sempre escuta aí também. Um abraço aí. E pro meu padrasto também, Zé Luiz, que tá sempre ouvindo aí o Rádio Esportista aí. Um abraço aí para meu pai Antônio e pro meu padrasto Zé Luiz. Abraço para vocês também. Obrigado pela audiência qualificadíssima. E mais uma vez agradecendo aí a todo mundo que tem sintonizado o Rádio Esportistas. A audiência do último programa foi sensacional. Quero agradecer novamente aí o carinho, o apoio e o Arthur. Estamos muito agradecidos com a repercussão cada vez mais frequente do programa. Bom, tabelinha rubro-negra vai ficando então por aqui. Arthur, meu amigo, um grande abraço. Que o próximo a gente possa falar também de mais vitórias, né? Porque a gente tá ficando bom esse negócio de ganhar, né? Pô, falar de vitória é sempre bom, né? Um grande abraço aí, Gustavo. Sabe, nos próximos aí, Raquel tá conosco de novo aí, ela não pôde ir por um compromisso familiar.
Mas ela da família esportista aí também, enfim, agregou demais aí ao programa. Com certeza. No próximo aí tá todo mundo junto de novo. Já estamos com saudades de você, Raquel. Venha para o próximo Rádio Esportista. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Pelo Esporte Clube. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima tabelinha. Abraço. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices. Vamos nos despedindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Pelo esporte tudo. Se cuide e até o próximo programa. A gente se vê. Tchau, tchau.